aniversário de Soul do Brasil, do mundo, né? É um treinamento, tá aí. Não é para exibir nada, é um teste para você. Na verdade, a gente tem que ter desafios, né? Dominar o seu corpo é muito importante. Pode mexer também, né? Dói. Mas chega um dia que você começa a querer dominar o seu corpo. Por que a pessoa morre? Até o Jorge aí. Morrer, liquidar o corpo, né? Já que eu não consigo expressar direitinho o espírito, por causa do corpo, eu liquido você, corpo. E é assim que é a morte, né? Morte é liquidar o corpo. Você não é verdade, eu sou verdadeiro. Eu espírito, né? Por isso que Cristo também levou seu corpo na cruz, né? A morte é, na verdade, não é morte. Morte é a vitória do espírito. Não pode ter medo. Anular, né? Anular o corpo, anular a matéria, anular, né? A morte é uma forma de transformação. Essa oração que o Lennon fez, Amatsu Norito, né? Amatsu Norito. A primeira frase é Taka Amahara ni kami tsumarimasu, né? Taka Amahara. Isso aí, Taka Amahara é Seicha no Ie, né? Taka Amahara ni kami tsumarimasu. Então, Taka, a palavra Taka é alto, Ama é tem, céu, Hara, horizontal, né? Então, o encontro de tudo isso é Seicha no Ie. Kami tsumarimasu. Kami é Deus. Tsumarimasu. Se reúnem, se ajuntam. Então, Taka Amahara ni é no, né? Deus se reúne no mundo Taka Amahara, no mundo do Jiso, no mundo da Seichonoe. Então, reunião da Seichonoe é reunião de deuses, na verdade. Reunião de deuses. Taka Amahara ni kami tsumarimasu. Começa aí a oração. Amatsu Norito. Deus, os deuses se reúnem no mundo do Jiso, no mundo céu celeste, Taka Amahara. No mundo Seichonoe, Taka Amahara também, os deuses reúnem na Seichonoe. Depois vem a palavra Kamurogi, Kamuromi no Mikoto o Mochite. Essa palavra Kamurogi, Kamuromi, Mikoto o Mochite, Kamirogi e Kamiromi. Para entender isso, precisa estudar Ameno Minaka Nushinokami. Mas aqui vocês vão encontrar a explicação no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, naquele livro. Ameno Minaka Nushinokami. Ame Minaka Nushinokami. Aqui é o Deus central. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Deus que estava desde o começo no Taka Amahara chama-se Ameno Minaka Nushinokami. Então, Ameno Minaka Nushinokami não é Deus, um Deus, apenas Deus como deuses, é o Deus fonte, origem de tudo. Então eu vou pedir para vocês estudarem Taka Amahara ni kami tsumarimasu. Kamurogi no Mikoto o Mochite, né? Até a próxima aula, tentam escrever em kanji mesmo, em japonês, vai aprendendo, né? Só assim que você consegue.
Takaya Maharaj tem que saber escrever o kanji. Então isso não é difícil. E os mandamentos da Seichunai, as 7 declarações, né? Quero que vocês aprendam. Aí vai ganhar. Mas até lá eu vou fazer um teste, uma espécie de concurso para vocês. Nas práticas da Seichunai, o jovem tem que aprender Shinsokan, culto aos antepassados e a dedicação do amor, carinho, né? 3 coisas. Leitura de livros também, né? 3 itens importantes para jovens. A oração, Shinsokan está ligado para a oração. A oração tem que fazer oração não só para decorar, tem que fazer oração para dar resultado, curar as pessoas, né? Então eu vou ensinar para vocês como é que faz uma oração. É ensinar mesmo, tem dicas, né? Truques de oração. Não adianta só achar que basta ter fé. Não essa fé também precisa saber que tipo de fé. Tem a foto que vocês estão vendo aqui é do professor Hattori Niro. Ele foi um dos professores que mais curou pessoas na Seichunai. Milagres, né? Isso aí, o livro estava aí na estante. Acho que foi o Lion que achou, né? Ele fuça tudo lá, achou porque ele estava fazendo assim. Ele é rápido, ele lê todos os livros assim. Já li. Aí ele pegou. Já. Eu não sei se li ou vi. Mas estava procurando alguma coisa, né? Às vezes eu procurava um dinheirinho, uma barata, mas o espírito dele está procurando o de sol, né? Todos vocês. Aí ele puxou o livro e não sei se achou aqui, falou, opa, esse livro deixa aqui. E aqui estava a foto do professor Hattori Niro, Imao Ikiru. O segredo da oração que ele aprendeu do mestre Masaru Taniguchi, esse professor Hattori Niro que esculpiu Cristo Eterno, né? Imao Ikiru, viver o agora, né? Esse é o segredo da oração. Viver o agora. Vocês sabem que durante a Segunda Guerra que o Luan estava falando, né? Agosto, mês da bomba atômica, né? Bomba é explosão de gases, de átomos, né? Na verdade, pega pequenas as células, né? E faz ela célula no átomo, né? Ela bate um com o outro, né? Você sabe que átomo ninguém enxerga, é tão pequeno, você nem enxerga. Mas quando faz eles baterem, explode, né? Explode. Então o pensamento é uma vibração, é um movimento menor que os átomos, o pensamento, que deu uma força. Depois do átomo, a menor partícula que movimenta é o pensamento. Então, se você fizer o pensamento viver, bater um com o outro, você sabe que explode. Isso que é oração, né? Fazer palavra e palavra, ajuntar e mentalizar, concentra. Aí ela é como átomos que batem um no outro e faz surgir, né? O encontro de duas coisas sempre faz surgir alguma coisa. Então, quando um homem e uma mulher se encontram, sai nenê. Então, quando palavras, verbos ou expressões de pensamentos, né, quando se encontram, ela dá um resultado. Quando é coisa ruim que agita, movimenta, encontra, sai guerra, assassinatos, homicídios, né? Homicídio é roubar, matar alguém, roubar. E se vocês usarem essas palavras positivamente, o que acontece? Construtivamente, curas, milagres.
Quando arroz e feijão se encontram, sai comida, né? Quando fogo e água se encontram, sai coisa boa. Quando céu e terra se encontram, sai o paraíso, né? Mas essas coisas, né, que nós vamos conversar aqui com vocês jovens, né? Então, nesse livro do professor Hattori Hiro, isso aqui eu devia traduzir, não sei como não traduz, né? Isso aqui não foi nem ele que escreveu. As palestras, como eu faço palestra, alguém copiou o que o professor Oswaldo fala, depois montou, aí saiu esse livro. O professor Hattori falava, né? Ele mesmo escreveu o livro. As pessoas fizeram uma coletânea daquilo que ele falou, né? Aí saiu esse livro. Entendeu? Então, se vocês, né, pegarem as coisas bem organizado, estudado, quer dizer, junto com Deus, junto com a verdade, tudo só dá certo, só vem coisa boa, né? Esse professor era escultor de esculpia corpo humano, né? Escultura. O que é escultura? O que é esculpir? Perguntaram para um artista, não sei para quem é, né? Você sabe da época do Renascimento no Ocidente? Quais são os artistas famosos dessa área? Não? Tá, descendente de vocês, né? Italiano, né? Renascimento. Teve tantas grandes descobertas que mudou o mundo, né? A escultura, quem era? Leonardo da Vinci, quem foi? Quem que ele pintou assim? Vamos ver. A professora eu sei. Aquela mulher que fica olhando lá. Mona Lisa. Né? E na área de... Quem que fez estátuas da época grande? Aleijadinho passa no televisor. Também brasileiro, Aleijadinho. Ele era Aleijadinho mesmo, né? E lá perto está sendo construída uma academia da ciência. Aleijadinho. Ouro preto daquelas partes. Preto, pelas obras dele, né? Professor, restauração nas, né? Tá. Então o professor Hattori era desses que fazia esculpia, né? Então a minha pergunta foi: como é que você vai esculpir algo? Perguntaram. Aí uma pessoa disse: eu não fico fazendo, esculpindo, eu tiro o que não é. Não faz parte? Vamos ver se vocês entendem. Já existe, né? Ele vê numa madeira um sapo. Um sapo, ou na pedra. Aí o sapo Tira a madeira. Tá. Ele deixa o sapo e tira o que não é sapo. Que sobra? O que sobra é o sapo. Então, daí o sapo tá ali, sobra a madeira, ele vai tirando a madeira. O que ele tira é o leite. Da onde tira o leite? Ele tem leite. Quem? Que nem tinha um Sapo menino, tem leite? nós tinha um sapo, aí o menino foi perto dele, aí na orelha dele ficou Tá bom. o leite de sapo ficou na Líquido orelha dele. branco, né? E aquilo assentando no olho, dizem que fica cego o sujeito, não sei. Aquele Não sei se é para assustar a criança, mas... Um lixo. falaram que se ele mijar na mão também fica ferido, um monte de coisa e nem dá nada. Dá pra comer também aquele. Janda pra comer. Já comi, né? Ramboi, já viu? Rantoro. Falou que é grandão. Ele faz. Mas eu uma vez fui lá ver, não era tão grande. É que o papo dele estufa assim. Aí parece uma onça lá. Lá em Santa Catarina tinha esses bagulhos. Tem, né? Tá bom. Então vamos, entendeu quem foi Hattori Hiro? Então era a pessoa que conseguia tirar de uma madeira, desenhou na mente dele uma mulher, uma moça, foi premiada. Era um professor. Isso é escultura.
tirar da madeira algo que ele está vendo. Não é isso? Religioso, o que faz? Ele vê Deus no outro e tira o que não é Deus. Não é? Agora não é mais hora de desembuchar a vontade, tirar a vontade de matar, executar, roubar do outro, fazer sexo. Não é isso. Nós vamos fazer um movimento para manifestar aquilo que é verdadeiro e que é Deus no mundo. Esse é o trabalho do jovem. Está indo bem, né? Então vamos fazer o movimento. Qualquer pessoa pode rezar, porque tirar aquilo que não é, né? Tira e vê aquilo que realmente existe, através da palavra. Então esse professor Hattori, uma vez ele foi... Mas não pensem vocês que, se eu falar que o professor Hattori é assim, tem gente que dorme com a foto dele, imagina, fantasia coisas também, né? Fica imaginando o curadeiro aí. Não é assim também, né? O professor Hattori, né, Dona Teruko Taniguchi, a esposa do mestre, foi visitar, né? Porque quando o professor Hattori certo dia dormiu e acordou imóvel, quando realmente, né? AVC rebenta os nervinhos da cabeça. Ele não podia mexer. Aí o casal, né, o mestre e a Dona Teruko foram lá. Aí o professor Hattori estava lá com os olhos vermelhos, com lágrimas, né? Então, o que ele disse foi o seguinte para a professora Teruko, né? Eu estou doente, nem posso mexer, mas ainda tem gente que acredita, né, que eu possa curar, né, e vem pedir ajuda. Aí eu pego um papel e escrevo de só em mão no papel, né? Aí as pessoas levam esse papel, eu escrevo com a letra feia, né, de só em mão. E as pessoas depois vêm dizer que se curou, né? Deve dizer assim. Então não é letra bonita, uma oração perfeita que cura as doenças, tá entendendo? É a capacidade em arrancar de um mármore, né? uma estátua de gente, é conseguir tirar da pedra de uma rocha o corpo de uma mulher bonita. Isso era a arte do professor Hattori. Assim como nós vamos ter que tirar desse corpo feio, fedido de vocês, tão feio que não dá nem vontade de fazer nada, mas dentro desse corpo feio, arrancar Deus que está dentro de você, ou dentro dessa mente feia, podre, que só pensa em coisa ruim, descobrir um diamante na mente de vocês, né? Isso aqui é a oração, nosso trabalho. Não precisa bater palma, não. Então quando vocês ficam sentados aí, o que está acontecendo? Mas no fundo é arrancar Deus que está dentro de vocês, começa a brilhar. É para isso. Dói, eu acho que dói. Formiga. Aí vocês querem fugir dessa posição também. Deus me livre, não aguento, não estou preparado. É. Aí senta lá atrás, só para não ter que enfrentar. Mas mesmo assim, está amadurecendo alguma coisa. Então, o professor Teruko escreveu sobre ele, né? Aí ele diz assim: na verdade, eu achava que eu tinha vontade de curar alguém, e essa minha vontade de curar outro é que era a força que sintonizava com a força de Deus, né? Eu que sou tão imperfeito, como é que podia curar as pessoas? Eu só fui servir, aliás, eu só fui a mão de Deus para poder ajudar as pessoas. Eu entendi isso, né?
Aí a professora Teriko disse, mesmo chegando em casa, essas palavras do professor Hattori continuamos, parecia que estava ainda vibrando na nossa alma, né? Receber a notícia da morte do professor Hattori é triste, né? Mas o homem verdadeiro, o corpo, envelhece e morre, né? Este é o homem fenômeno. Na doutrina budista diz assim, tudo que nasce morre, né? Tudo que nasce morre, né? Mas, né, uma coisa importante, mesmo que no mundo do fenômeno você foi derrotado, lá nas profundezas do corpo existe uma grande vida, o de sol, né, que jamais será destruído, né? Por isso Buda também disse assim, eu, né, Wadashi wa Mugennen kan zen yori satori o hirai toru nirai deru. Eu sou aquele que despertou há milhões de anos de passado, né? Quando você despertou bilhões de anos atrás, né? Cristo também disse, Ware wa Abrahamu no umare no saki yori aru mono nari. Eu sou antes de Abraão. Não é depois de que eu caí na cruz que eu comecei, tornei-me um com o Criador do céu e da terra, né? Eu sou antes de existir o universo, né? Isso é maravilhoso, não é, gente? É. Nós existimos antes do Big Bang, né? Tem um professor de bambu que sempre fala, depois do Big Bang. Big Bang é aquela explosão, né? Mas antes dessa explosão, que é teoria de que existe o mundo, né? Existencialismo, existe. As coisas passaram a existir depois da explosão do Big Bang. Mas antes desse Big Bang, né, o homem já existia. Isso que é convicção. Então, sentado aí ou na cadeira, praticar Shinsokan é para ver isso, né? Então, o professor Hattori, ele, agora, algumas coisas que ele falou sobre cura, Wagai kuru wa waga chikara narazame tsuchi o tsuranu kitei kuru myoya no erochi. O que eu falei? Canto evocativo. Canto evocativo. Eu vivo não pela minha força, mas pela força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Esse aí que fez o professor Hattori descobrir, né, a vida. Não a vida de Deus está aqui agora. Não é eu vou ter que fazer um tratamento, tomar um remedinho, vou dar um jeito de me livrar dessa doença. Não há que preocupar com isso. Agora, aqui, a vida de Deus está em mim, né? Por isso a doença não existe. Deus é que me faz viver. Na vida de Deus não há doença. Ele percebeu isso. Neste momento a doença desapareceu, né? E aí o professor Hattori, que estava desenganado, ele fez muitas obras, né? Então essa palavra agora, né, que o professor Hattori sempre ensinou, esse agora é a vida de Deus, está aqui, né? Nesse sentido. Então quando a tia, né, ou a mãe estava doente, que a mão da mãe, né, não mexia, mas estava toda, né, assim, paralítica, né, sem poder movimentar. Aí ele foi visitar e sentiu que poderia ajudar, né? Sentiu algo assim. Aí chegou, segurou na mão dessa pessoa, né? E mentalizou uns 15 minutos.
Deus não fez doença, Deus não fez doença. Doença não existe, só existe a perfeição. O homem é filho de Deus, doença não tem. Achar que existe a doença é produto da mente. A doença não tem. A doença não tem, né? Quando parou de mentalizar e disse, a senhora está pronta, não tem doença, né? Aí, né, a pessoa, a mão dela estava mexendo, né? 私は治すのではない、私の話を聞けば向こうの方で勝手に治るのであって、謝礼も取らぬから絶対に魔術行為ではない。Quando ocorria curas, né, até a polícia foi atrás dele. Porque o povo dizia que ele curou, então a polícia achava que era propaganda que ele fazia, né? Mas ele dizia, não sou eu que curo, eu só falo. Aí outro é que decide melhorar. E eu não cobro nenhum tostão, não fico cobrando pela cura, né? Então não é minha obra, né? É Deus. Apenas eu faço o canto da grande harmonia para a pessoa. Amaterasu, né? Amaterasu myoya, né? Faça aquela oração. O ser humano, né? O Dr. Taniguchi ensinou que é o rei de todos os seres aqui na Terra. Na Bíblia também está escrito. Se você é o rei, o mais poderoso, né? Do que animais, todos, então você não precisa ter medo. Mas por que tem doença no corpo? É sombra da mente, gente. É o pensamento que faz surgir isso, né? Pensamento. Tudo que aparece no nosso corpo, no fenômeno, é a lente mental que existe entre mente e corpo, né? Existe um filtro como uma lente, né? E através dessa lente que os nossos pensamentos trabalham. E quando você tem pensamento de doença, nessa fita chamada lente, né, é filmada a doença e ela começa a projetar. Se você criar pensamento de negativo, né, aí, né, isso aqui começa a aparecer nesse mundo fenômeno. Né? Então o mundo é sombra do pensamento. Por isso, se você mentalizar, sou filho de Deus, sou filho de Deus, nesse mundo aqui aparece o Disso da vida. E esse Disso, Seimen no Disso, que é coleção A Verdade da Vida, são 40 hoje, né? E isso é a coleção 40 A Verdade da Vida. O Dr. Taniguchi fez uma doação para hoje Koeki Shagai de Gyodan, isto é, para a Fundação Seichonoi, né?